Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Dica de Sexta. Esse vídeo curto que a gente grava aqui todas as sextas-feiras e posta no Instagram, né? Curiosamente vai para o YouTube, nunca na sexta-feira, mas sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu já me sinto bem à vontade para conversar com vocês sobre assuntos que eu considero importantes, legais, relacionados ao meu trabalho, ao trabalho do Estúdio Daniel Brandão. E hoje eu pretendo começar uma nova série, sobre um assunto que me toca bastante, que é histórias em quadrinhos, né? Então, algumas reflexões me bateram aqui na cabeça quando eu decidi fazer essa série, né? Porque eu imagino que haja um público diverso assistindo esses vídeos, né? Não só aquele público que de fato lê quadrinhos, né? Então, assim, primeiro, será que é realmente um assunto relevante para todo mundo a gente fazer uma série de vídeos sobre histórias em quadrinhos, né? Será que você não está se perguntando assim, mas eu não leio quadrinhos, não consumo quadrinhos, ou não gosto de quadrinhos, então por que eu iria dedicar tempo, né, a ouvir sobre isso, a conversar sobre isso, né? Então, será mesmo que você não lê quadrinhos? Será que você realmente não convive com essa linguagem e de repente não percebe, de repente você não sabe que convive com essa linguagem, né? Você também pode pensar que, quadrinho é uma linguagem voltada para crianças, então eu já sou adulto, eu já sou adolescente, não me interesso mais sobre isso, eu li quando eu era criança e agora não leio mais. Será que quadrinho também é uma linguagem apenas para crianças, né? Eu pretendo tocar sobre todos esses assuntos aqui nesses vídeos de sexta, né? Quero deixar bem claro que a minha ideia é oferecer a vocês o meu ponto de vista, um ponto de vista que é mutável, né? Eu espero que daqui a alguns anos eu pense diferente, né? Eu melhore algumas linhas de raciocínio, e eu espero que vocês também possam comentar aqui para a gente conversar e eu aprender coisas também com vocês, né? Eu gosto muito de estimular essa troca e eu espero que vocês também gostem disso, né? Então vamos conversar sobre quadrinhos. Então, o primeiro ponto que eu queria dividir aqui com vocês é um ponto que não é tão simples assim, né? Que é, afinal, o que é quadrinhos? Né? Como a gente pode definir histórias em quadrinhos, né? E no decorrer do tempo, assim, vários autores, vários teóricos se arriscaram a tentar definir histórias em quadrinhos, né? Um dos que particularmente eu mais gosto é o Scott McCloud, que ofereceu uma definição de histórias em quadrinhos baseada numa outra definição anterior a ele, que foi a do Will Eisner, né, que tratava quadrinho como arte sequencial, mas ele tentou se aprofundar um pouco mais. O Scott McCloud, no seu primeiro livro, Desvendando os Quadrinhos, onde ele fala mais ou menos assim, que quadrinhos são imagens pictóricas numa sequência deliberada, destinadas a contar algo, né, entreter, educar e tal, né, com algum objetivo. Então, ele fala, em outras palavras, que quadrinhos são imagens numa sequência, né, narrativa, lógica, proposital, que tem como objetivo contar alguma coisa. Se a gente entender bem ou refletir bem sobre essa possível definição, né? Existem outras, eu não estou dizendo que essa é a única, nem que não é passível de críticas, de complementos, enfim, mas eu gostaria de partir dela, né? Que, enfim, ela foi uma das que me ajudou muito a me formar como autor de quadrinhos. Me faz perceber que os quadrinhos eles estão muito além das revistas e dos livros, né?
Eles não estão só nas revistas em quadrinhos que você encontra em banca, ou em livrarias, ou em comic shops, nem em álbuns, nem em livros de quadrinhos, né? Essa linguagem ela pode estar em qualquer lugar, nos muros da cidade, nas estampas das camisas, nos Instagrams, quem sabe no YouTube, em vários lugares, nos jornais, nas propagandas, né? Em vários lugares que a gente consome o tempo todo, né? Que a gente está ali se deparando com eles todos os dias e não sabe que aquela linguagem que está se comunicando com a gente é uma linguagem considerada quadrinhos, né? Eu até, pensando no vídeo de hoje, eu lembrei de várias sequências de imagem que o Instagram oferece pra gente naquele rolar, né? Eu nem sei se é assim que chama, que você vai passando o dedo assim e as imagens vão mudando, né? Em alguns casos, não todos, mas em alguns casos, aquelas imagens têm uma lógica, tem uma passagem de tempo, tem uma narrativa, está contando alguma coisa. E eu me pergunto se isso não tem a ver, de repente, com a linguagem das histórias em quadrinhos. Pelo fato das imagens não estarem justapostas, pode ser que não, né? Mas com certeza, quando a gente vai numa igreja, por exemplo, e vê imagens da via sacra colocadas lado a lado, numa lógica, né, narrativa e temporal, aquilo é uma história em quadrinhos, sem sombra de dúvida, né? A gente encontra histórias em quadrinhos em tapeçarias, a gente encontra histórias em quadrinhos em galerias de arte, cujo o autor, por exemplo, tem autores que tratam de um mesmo tema, né? Pintores que tratam de um mesmo tema em tempos diferentes, né? Então, existe um quadro famoso do Monet, na verdade, vários quadros, chamado As Quatro Estações. É a mesma paisagem, né? Pintada nas 4 estações diferentes, passando ali o tempo e aquela paisagem mudando, né? E muitas vezes esses quadros foram expostos lado a lado numa ordem cronológica. Então, será que isso não tem a ver com histórias em quadrinhos? Então, isso me faz crer que nós somos apresentados à linguagem dos quadrinhos o tempo todo, todos os dias, né? A gente querendo ou não, como eu disse, através da publicidade, através das redes sociais, através da TV, através de jornais, né? E também através das revistas em quadrinhos, através dos álbuns, das graphic novels, caso você consuma, né? Mas quadrinhos não se resume só a isso. E uma coisa muito curiosa, não existe a palavra desenho na definição de quadrinhos. Esse é um assunto que a gente vai tratar depois, né? Mas o nosso próximo assunto, na realidade, é então, por que quadrinhos? Nós somos, a humanidade essencialmente formada por contadores de histórias, né? Os seres humanos são contadores de histórias e nós podemos contar histórias de diversas formas diferentes. E a pergunta que eu quero deixar no ar para o próximo vídeo da Dica de Sexta é por que contar histórias em quadrinhos, né? E não de uma outra forma, numa outra linguagem ou numa outra mídia. Isso é assunto para a nossa próxima sexta. Eu espero que vocês tenham gostado da Dica de Sexta de hoje, dessa nova série que começa hoje. E comentem aqui, né, se vocês puderem acrescentar coisas relacionadas à definição de quadrinhos, discordarem, enfim, vamos conversar sobre histórias em quadrinhos, porque eu amo essa linguagem e eu tenho certeza que eu tenho muita coisa interessante para apresentar para vocês. Então, até a próxima Dica de Sexta.